capítulo 17. Vou trazer uma palavra de reflexão para os nossos corações. A pregadora já está conosco, glória a Deus por isso. Não é? Deus é bom, é fiel em todo o tempo e tem cuidado de nós. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 17. A começar do versículo 11, que diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe, e eles levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Vou repetir essa última frase do versículo 14. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a voz do Senhor e damos crédito à sua voz, o milagre acontece. E esse é mais um encontro de Jesus com os necessitados. Porque Jesus, irmãos, ele é lindo. E ele é especialista em marcar encontro, irmã Miriam. E é lindo porque ele marca encontro com os necessitados, com aqueles que precisam, que são carentes da bênção e do milagre da parte do Senhor na sua vida. E nós vemos que Jesus, ele estava ali a caminho de Jerusalém. Jesus estava na sua caminhada, e nessa caminhada ele sai da sua casa. Sua casa ficava ali em Cafarnaum. E ele estava em direção a Jerusalém. Jesus morava em Cafarnaum, e de Cafarnaum para Jerusalém tinha aproximadamente 136 quilômetros. Então, Jesus estava nesta caminhada. E era uma viagem que durava cerca de 7 a 10 dias, de Cafarnaum a Jerusalém. E nós vemos que nesta caminhada, os judeus, eles tinham um limite que eles poderiam andar e percorrer durante um dia. E nós vemos que ele passa cerca de 7 a 10 dias para chegar em Jerusalém. E a Bíblia, a história nos diz também que era a sua última, ou foi a sua última viagem para Jerusalém. E nós encontramos que nessa viagem, nesta trajetória, nesta caminhada, Jesus teve encontro com alguns que estavam necessitando de milagre. E eu sei que no dia de hoje, o Senhor, ele tem marcado este encontro comigo e com você, porque nós somos necessitados da bênção de Deus. O Senhor, ele marcou esse encontro conosco, e é por isso que toda sexta-feira nós temos esse encontro aqui, marcado com o dono dos céus. E tiramos esse dia inteiro para jejuar, para adorar, para glorificar, para estarmos aqui juntinhos um com o outro nessa comunhão, nessa alegria, porque nós temos a convicção que o Senhor, ele pode fazer milagres extraordinários acontecerem na minha e na sua vida. E eu sei que neste dia alguém de nós, ou muitos de nós, já tomaram posse do seu milagre. Porque eu já tomei posse, irmãos. Não vamos sair de casa logo cedo para chegar aqui, não tomar posse do milagre. Eu já tomei posse. Na medida que eu já ia saindo do meu lado, da minha casa, eu já disse: Senhor, eu tomo posse, porque este dia é um dia de vitória.
vitória, este dia é um dia de paz, esse dia é um dia que tu vai nos dar um bom encontro naquele lugar tem bênção nos aguardando, e eu creio que verdadeiramente, neste lugar, o Senhor já distribuiu bênçãos na nossa vida, e Ele vai continuar distribuindo através da palavra, através dos louvores, através da nossa adoração. O Senhor, Ele está nos presenteando com bênçãos sem medida sobre a nossa vida. E nós vemos que nesta caminhada, nesta viagem, é muito lindo, irmãos, porque é a última viagem de ida para Jerusalém. Nessa viagem, Jesus não volta mais, porque Ele vai ser preso, Ele foi preso, não é? Quando chegou em Jerusalém. E é nessa viagem que Jesus teve um encontro com o rico. É lindo, porque Jesus marca encontro com todos. Jesus teve um encontro marcado com aquele homem, ou com aquele jovem, que era rico, irmã Meire. E ele se aproxima de Jesus e diz: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala para ele que ele deveria cumprir os mandamentos: honra teu pai, honra tua mãe, não matarás, não roubarás, né? E ali Jesus começa a falar para ele, ele diz: não, esses mandamentos eu guardo desde a minha juventude. Mas o que é que eu posso fazer? Aí Jesus olha para ele e diz assim: vende tudo o que tu tens, reparte para os pobres, e terás um galardão lá no céu. E essa palavra muito entristeceu aquele jovem. Porque tem pessoas, irmãs, que faz questão de se aproximar. Ora, se aproximaram de Jesus, imagina de nós. Ele faz questão, tem pessoas que fazem questão de se apresentar e levantar bandeira. Não, irmãos, a nossa bandeira é a bandeira de Cristo. É a bandeira que foi hasteada lá no Calvário. Eita, glória a Deus. Foi Ele que levantou, foi Ele que morreu, deu a vida por nós ali na cruz do Calvário. Glória a Deus. E o nosso alvo é Cristo. E a nossa bandeira é Cristo. E é Ele quem garante a nossa vitória. E é lindo porque o Senhor Jesus, na sua caminhada nesta viagem, os estudiosos contam com detalhes que Jesus também, e a Bíblia também conta, que Jesus também teve um encontro ali com o cego. Quando ele entra em Jericó, Jesus, ele cura o cego. Jesus também foi na casa de Zaqueu. Passou a noite na casa de Zaqueu. Mas tudo quanto Jesus faz tem um propósito. Eu não sei se você está entendendo nessa tarde. Deus tem um propósito em tudo quanto Ele está permitindo na minha e na sua vida. Ele só não quer nos perder. Ele não nos perde para ninguém. Aí Jesus, Ele cura um cego de nascença, quando ele entra em Jericó. Quando o cego se aproxima de Jesus, começa a gritar. Jesus estava passando. O cego começa a gritar e Jesus manda chamá-lo e ali cura aquele cego. Veja que toda caminhada por onde Jesus passava, os milagres lhe acompanhavam. E nessa tarde não é diferente. Jesus está aqui. E tem milagres acontecendo no nosso meio. Aí é lindo porque na saída de Jericó, Jesus também cura 2 cegos. Glória a Deus. É lindo, irmãos, porque quem tem um encontro com Jesus é transformado. Algo novo acontece na sua vida. E é interessante porque Jesus cura um cego. Depois tem um encontro com Zaqueu. Depois, na saída, ele cura mais 2 cegos. Então, toda a caminhada e a trajetória de Jesus foi fazendo milagres. Mas não ficou só no passado. Nos dias de hoje, nesse ciclo de oração, também tem milagres acontecendo. E vários outros encontros que eu não vou
me atém em tantos detalhes. Mas o que eu quero que você chamar a tua atenção nessa tarde é que o dono do milagre, ele está aqui neste lugar. É que aquele que faz milagre, ele está operando nos dias de hoje milagres sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas também teve, irmãos, a mulher de Zebedeu, não é verdade? Quando ela fala tudo isso nessa trajetória, irmã Miriam. Quando ela chega para Jesus e faz um pedido a Jesus e diz: ó, mestre, Senhor, eu tenho um pedido para te fazer. Olha, quando chegar lá, coloca um filho, né? Uma à direita e outra à esquerda. Olha, irmãos, que pedido. É coração de mãe, né, Denilde? Mas o dela ultrapassou. Aí é tão interessante, né? Aí Jesus diz assim: se eles puderem tomar o cálice que eu vou beber, sabe o que eles fazem? Eles dão um passo, Denilde, e diz: nós tomamos também. Olha só que disposição, meu Deus. Se eles puderem tomar o cálice amargo que eu vou beber, eita glória. Aí eles dão um passo e diz: não, nós também beberemos. Aí o Senhor Jesus diz assim: vocês podem até beber o cálice. Vocês podem até beber do cálice. Agora, quem vai assentar no trono da direita ou da esquerda, quem vai decidir isso é o meu Pai. Eita glória. Tem tanta gente, Denilde, fazendo questão por tanta coisa pequena, passageira. E esquece que no céu tem coisa gloriosa. Aleluia, glória a Deus. Nos céus tem coisas gloriosas preparadas para a nossa vida. Aí Jesus diz: não, isso aí quem vai decidir é o Pai. Ele é o Pai. É interessante porque ela pede para João e Tiago, um sentado de um lado, o outro sentado do outro. E o resto do povo? Hein? Que não são só o resto. É o povo de Deus, os santos. Eita Jesus, que vai chegar lá. Que ele foi preparar morada para lá. Mas aí Jesus diz: isso é com ele, isso é com meu Pai. Ele quem sabe o que vai conceder a cada um. E é nessa caminhada, é nessa trajetória que Jesus estava seguindo e ele passa pelo meio de Samaria. E passa de Samaria e da Galileia. E nós sabemos, entendemos que o povo judeu não se comunicavam, não se davam bem, não tinham bons relacionamentos com os samaritanos. Isso aí é notório, todos nós sabemos. Mas também nós sabemos que o povo, que os galileus também não eram bem-vindos. Naquele território estava ali os galileus, era a Galileia, era a Judeia e era a Samaria. Eram três povos que os três não tinham comunicação. E é tão terrível, nós sabemos quando nós falamos muito da mulher samaritana lá no poço de Jacó, e nós sabemos perfeitamente que os judeus não se comunicavam, eles se vestiam diferente. E aonde um chegava, o outro tinha distância, Sandra. É tão forte, porque se um deles lavasse os pés lá no poço, o outro não lavava. Se um usasse um talher, vamos falar assim no nosso linguajar, um prato, um copo, bebesse daquela água, o outro não bebia. Por quê? Porque para eles eram imundos, uns para o outro. Mas Jesus veio para quê? Para transformar, para mudar pensamento, convicções e ideias. Quando Jesus veio, irmãos, ele não veio para os bonzinhos não, irmão. Porque os sãs não precisam mais de cura. Ele veio para os enfermos, para os doentes. E é por isso que nós estamos aqui. Porque não somos bons, mas a misericórdia dele, nos alcançou. Eita glória. Estamos aqui por causa da misericórdia. Não somos merecedores de nada, mas a misericórdia dele nos alcançou.
nos resgatou, nos colocou de pé. E é tão interessante porque nessa caminhada, Jesus, ele entra em uma certa aldeia. E a Bíblia, o escritor, doutor Lucas, ele faz questão de narrar e dizer que Jesus passou pelo meio de Samaria. E não era porque não tinha opção de outro caminho. Não, Jesus passou porque ele tinha propósito naquela caminhada. Vocês não lembram? Lá em João, quando está escrito, era necessário Jesus passar por Samaria. Aí quando Jesus quer passar, irmãos, eita, sabe aquele problema que você olha e diz assim, como é que isso vai ser resolvido? Como é que isso vai acontecer na minha vida? Aos meus olhos está impossível. Aí o Senhor diz, descanse. Eu ajo na tua vida. Eu vou aonde você não pode ir. Aquilo que alguém diz que você não tem competência, não é qualificado, o Senhor diz, sou eu que estou te polindo, sou eu que estou te preparando, sou eu que estou te fazendo um vaso novo. E é por isso que nós precisamos ter uma vida de oração. E a Bíblia ainda diz mais, uma vida de constante oração. Constante, irmãos, é algo que não para. Nós precisamos ser constantes na oração, na adoração, no nosso louvor. Porque enquanto nós estamos adorando, o Senhor está fazendo algo novo acontecendo sobre as nossas vidas. No meio da nossa família tem algo novo acontecendo. Aí Jesus passa pelo meio de Samaria, irmãos. Jesus passa ali. E Jesus entra numa certa aldeia. É lindo, Sandra, porque o Senhor sabe exatamente aonde é que está necessitando de cura, de milagre. Eita, Jesus entra numa aldeia. E nós sabemos que havia lugares, ou leprosários, ou lugares excluídos para aqueles que estavam enfermo, leproso, com hemorragia, né? Como a mulher do fluxo de sangue, porque eles eram tidos como excluídos, como impuros. E nós vemos que Jesus, ele entra lá em uma aldeia e sai ao seu encontro o quê? 10 leprosos. 10 leprosos saem ao encontro de Jesus. E é tão interessante, irmãos, porque quando, quem sabe alguém estava andando assim, despreocupado, aleatoriamente, quando o leproso avistava que ali alguém vinha se aproximando, sabe o que era que o leproso fazia? Levantava as suas mãos e gritava, eu sou imundo, o imundo está passando. Eita, glória a Deus, aleluia. A história também diz que alguns deles que já estavam se definhando, que estava com um caso muito avançado, sabe o que era feito? Colocava um sininho no seu braço, no seu pulso, e quando eles passavam fazia barulho, e quando se ouvia sabiam que ali vinha um leproso. Quando não era isso, faziam zoada, batiam, sabe, com tampas. Faziam barulho porque estava anunciando que o leproso estava chegando, estava vindo ao seu encontro. E é tão lindo, irmãos, porque Jesus, ele marca o encontro com alguém que a sociedade diz não tem mais jeito, não tem mais condições. Eram 10, Sandra, não era só um, eram 10 homens que estavam impuros, que estavam padecendo, que estavam excluídos. E é tão interessante, porque quando naquela época percebia que alguém estava com uma mancha na sua pele, de imediato eles eram levados e eles ficavam ali um período de tempo para
ver se aquela mancha desaparecia ou se ia continuar crescendo. E se aparecesse outras manchas, ou se aquela mancha crescesse, sabe o que acontecia? Ele era tirado de dentro da sua casa, do meio da sua família, sem direito de levar nada daquilo que lhe pertencia. Ele só saía com a roupa que estava vestido, porque ele era impuro, ele era imundo. Então ele tinha que ser colocado para fora do seu convívio social. Eu não sei se nessa tarde você está se sentindo excluído, mas eu já quero profetizar para a tua vida: a bênção de Deus nos alcança. O milagre do Senhor nos alcança, alcança a nossa vida, alcança a nossa casa, alcança a vida dos nossos filhos. Não importa como nós estamos, o importante é que Jesus marca o encontro, Mary. E Ele veio para transformar, Ele veio para purificar, para modificar. Jesus é especialista em fazer tudo quanto eu não posso fazer. E é tão lindo, irmãos, porque veja o que a necessidade faz, o desespero faz. Eles levantaram a sua voz. Eles estavam leprosos, eles estavam excluídos, mas de repente eles veem Jesus. E eles levantaram a sua voz, Sandra. A Bíblia não diz exatamente o quanto eles gritaram. Mas a Bíblia é linda quando diz assim, que eles falaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Eita, imagina. 10 homens gritando. Porque sempre é necessário ter a primeira voz. Quando um grita, quem está junto vai junto com ele. E a Bíblia nos diz que eles disseram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. É lindo, irmãos, porque ele ouviu, com certeza, ele ouviu falar de Jesus. Porque ele conseguiu, Sandra, identificar Jesus ali onde ele estava. Ele diz: Jesus, nos socorre. Mestre, tenha misericórdia de nós. Aí veja, observe as palavras de Jesus. Jesus diz assim, olha só: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus não disse: vocês estão curados. Jesus não falou como aquele leproso que chegou lá nos pés dele e disse assim: mestre, se tu quiseres, tu pode. Aí Jesus tocou, não foi assim no leproso? Aí Jesus disse assim: eu quero, seja limpo. Mas aqui foi diferente, porque Jesus trabalha da forma que ele quer. Aqui foi diferente. Jesus disse: ide e se apresentem ao sacerdote. Olha só, que coisa linda. Aí é tão lindo, irmãs, porque eles foram se apresentar ao sacerdote. E o milagre aconteceu quando eles estavam indo, Sandra, se apresentar ao sacerdote. Deixa eu te perguntar algo. O que foi, ou o que é que Deus tem mandado você fazer, que você não tem tido força? Eita, para fazer o que Deus tem mandado você fazer. O que foi que Deus colocou na sua mão, que você não tem coragem, força, de fazer aquilo que Deus tem mandado você fazer? Jesus disse: ide e se apresente ao sacerdote. Para se apresentar aos sacerdotes, era necessário eles estarem curados. E ainda tinha mais uma coisa: eles se apresentavam ao sacerdote. Quando chegava na presença do sacerdote, o sacerdote mandava que eles tirassem toda a sua roupa, para eles olharem. Olhava, e eu fico imaginando, quando percebe que eles não têm mais nenhuma mancha, ou não estão mais com aquela enfermidade, eles passam 7 dias isolado.
Depois de 7 dias, eles se apresentam novamente ao sacerdote. Eita, glória a Deus. Aleluia. Aí os sacerdotes olham e percebem que não tem mais nenhuma mancha. E agora? Que eles não estão mais. E agora? Agora passa mais 7 dias lá. Aí já são o quê? 14 dias. Eita, glória. 14 dias diante dos sacerdotes. Se apresentando. Aí depois dos 14 dias, aí vinha o quê? A cerimônia de purificação. Porque eles precisavam ser purificados. Aí trazia o quê? O cordeiro para oferecer. E é lindo porque pega aquele sangue do cordeiro e faz o quê? Toca no polegar direito do pé, no da mão e no da orelha esquerda. Tudo tinha o quê? Uma celebração. Vamos dizer assim, um ritual. Era necessário passar por aquela purificação. E depois o sacerdote vinha. E aí, sabe o que é interessante também? É que o próprio leproso, ou ex-leproso, eles quem tinham que trazer a sua oferta. O seu sacrifício, o seu cordeiro. Não ligava para alguém, traz aí, viu? Não, eles tinham que ir lá, pegar o seu cordeiro e trazer, para assim ser realizado. Aí depois do sangue, era necessário o quê? O sacerdote pegar o azeite, aí sim o sacerdote vinha com o azeite. Aí ele tocava no mesmo lugar. No polegar direito do pé, da mão, na orelha direita. E depois derramava o azeite sobre o ex-leproso ou o ex-enfermo. Aí tudo isso passava quantos dias, irmãos? No mínimo uns 15 dias, 16 dias, para poder tudo isso acontecer. Mas olha só o que aconteceu com esses 10 leprosos. Aí nós vemos que, depois que eles passassem por todo esse ritual, eu creio que essa palavra está certa. Era necessário o quê? Aí eles tinham confirmado que estavam curados, que estavam limpos. Só que a viagem de Jesus durava quantos dias? No máximo 10. Quando eles saíssem de lá, não iam mais encontrar Jesus. Foi exatamente o que aconteceu. Assim diz os livros extrabíblicos, que aquele homem, aquele leproso, antes de ir ao sacerdote, ou antes de ficar lá enclausurado, ele volta sozinho e agradece. Porque coisa boa é nós termos um coração grato. Tem coisa que é necessário ou que alguém quer que você prove, mostre primeiro, mas com Jesus não. Com Jesus eu faço o voto, pago primeiro e ele faz. Eita, irmã Jeane, irmãos, eita, glória a Deus, aleluia, tudo quanto nós prometemos ao Senhor, nós temos que ter um coração grato e fiel para cumprir aquilo que nós prometemos ao Senhor. Só que esse leproso, ou ex-leproso, um deles, vendo que estava sã, voltou o quê? Glorificando, dando glória, eita glória. Eita glória, eu estou limpo, eu estou curado. Sabe o que ele faz? Ele volta sozinho, chega lá junto de Jesus, eita glória, ele cai aos seus pés com o rosto em terra, eita, dando graças a Deus, eita, e sabe o que a Bíblia faz questão de dizer? É que este era samaritano. Está aqui, na Bíblia. A Bíblia diz claramente, e este era samaritano.
Mas ele volta, chega lá nos pés de Jesus, se lança, eita, glorifica e agradece a Deus, a Jesus pelo milagre. E Jesus respondendo disse: não foram 10 os limpos? Eita, tem tanta gente só querendo receber o melhor de Deus, né, irmãos? Tem tanta gente querendo só receber o melhor de Deus. Volte para agradecer. Volte para agradecer, aleluia. Volte para agradecer. Nesse dia nós já tivemos agradecimentos. A irmã Sônia já agradeceu o que Deus tem feito na vida dela. A irmã Eliane também. Pessoas que estão no chat também. Nós temos que ter um coração gratos a Deus pela bondade e a misericórdia, por tudo quanto Deus tem feito sobre as nossas vidas. Aí Jesus respondendo disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Não se preocupe quando a igreja se enche com pessoas de fora. Eita, Jesus. Não se preocupe se os de fora chegam para agradecer. Não se preocupe com isso. Porque desde o tempo de Jesus que isso já acontecia. Mas a palavra está clara para nós, para quê? Para nós voltarmos o nosso coração. Porque tem coisa boa de Deus chegando para a nossa vida. E para nós abraçarmos e tomarmos posse verdadeiramente do que Deus tem preparado para a nossa vida, é necessário termos um coração agradecido. Agradecidos a Deus por tudo quanto Deus tem nos concedido. Glória a Deus, aleluia. Aí Jesus diz assim: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. A tua fé te salvou. Somente um foi que teve o direito de ouvir essa palavra de Jesus. Vai, a tua fé te salvou. E eu não sei como você está nessa tarde, mas eu tenho convicção de uma coisa, que o dono do milagre, ele está aqui. E as mãos do Todo-Poderoso, ó, estão estendidas sobre as nossas vidas. E eu sei plenamente, convicção, que já tem milagres acontecendo no nosso meio. Já tem algo novo acontecendo no nosso meio. Já tem algo novo acontecendo na minha e na sua vida. Da parte de Deus tem reservado coisas novas, irmãos, para a nossa vida. Não se embarace com nada. Abra mão daquilo que está te afastando de Deus. Abra mão daquilo que está tirando Deus como centro da sua vida. Abra mão daquilo que está tirando Deus como a sua prioridade. Priorize Deus. E quando nós falamos assim, priorize Deus, nós não estamos dizendo assim, largue o seu lar. Não cuide do seu esposo. Não dê atenção aos seus filhos, não, irmãos. Priorize Deus. Porém, cuide da sua família. Cuide da sua casa. Cuide do seu esposo. Cuide da sua família. Porque a nossa família é o bem maior que Deus deixou aqui na terra para nós. E é necessário que nós venhamos a cuidar daquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Cuide do seu esposo. Dê o melhor para ele. Porém, não esqueça que nós precisamos também dar o melhor para Jesus acima de qualquer outra coisa. Deus tem nos chamado. Deus tem nos escolhido. E até pessoas que abrem a boca para dizer: eu não sei porque o irmão ou a irmã fulana agradece tanta bênção. Quem sabe? Não é porque o coração dele ou dela não é mais grato ao Senhor do que o nosso. Precisamos rever os nossos conceitos. Precisamos nos voltar mais para a cruz. Precisamos cuidar mais um do outro. Precisamos nos preocupar mais um com o outro. Com os sentimentos dos nossos irmãos.
Deus nos chamou com um propósito. Deus nos chamou, irmãos, e Ele tem algo novo reservado para cada um de nós. E quando eu falo assim, não é uma frase decorada, é algo que Deus coloca no meu coração. Jeane, eu tenho algo novo. Eu tenho algo grande. Então não esqueça, Deus está cuidando de você. Não tenha os seus filhos por alguém que já se perdeu no meio do caminho. Não, os nossos filhos são as bênçãos de Deus. E nós não abrimos mão de nenhum deles. Eita, glória a Deus. A nossa casa, a nossa família é o nosso bem maior terreno aqui da terra. O que é que adianta? Ganhar os grandes púlpitos e perder a nossa família. Não é assim, irmã Hélida? O que é que adianta termos muitos amigos se os nossos filhos não nos abraçam? Não nos verem como mulher de Deus, como referencial na vida deles. Eita glória. Tenha muitos amigos, mas dentro da sua casa, os nossos filhos, os meus filhos, eles precisam ver, e além de ver, entender quem eu sou no Senhor. Quem você é no Senhor. Aleluia. E isso eu sei que traz, sabe o quê? Uma trave, né? Um freio na nossa vida. Porque eles olham para nós e dizem, mãe, me ajude. Ore por mim. Como pedir oração a alguém que não tem testemunho dentro da sua casa? Como dizer, mãe, aqui está doendo, coloca a mão, ora por mim. Se eles nunca viram você de joelho, se eles nunca nos ver de joelhos dobrados, se da minha boca ou da sua boca sair palavras de engano durante todo o dia, como eles vão nos ter como referencial para a vida deles? Mas aonde eles chegarem, eles precisam olhar para nós e dizer assim, ah, minha mãe, irmã Hélida, é a minha mãe. Ô irmão, eu fico tão feliz. Eu fico tão feliz. Às vezes eu chego lá no quartel, quando tem algum evento lá. Aí o Etinho, quando a gente diz Etinho, pensa que é um menino, né, Hélida? Aí ele chega assim e fala, é minha mãe, dirigente do ciclo de oração. Às vezes ninguém nem sabe o que é. Né? E eu fico lá, olhando para ele. E ele dá continência lá. Para aqueles que são mais do que ele, né? Aí ele diz, é minha mãe, capitão, é minha mãe. Minha mãe é crente. É a primeira coisa, irmãos, que sai da boca dele. Eu fico assim olhando. Ele não diz, a minha mãe é uma advogada, não. Né? Não, ele diz, a minha mãe é crente. E Wellington, coisa boa, coisa maravilhosa. Aí tem aqueles que são evangélicos e dizem, essa é minha mãe, esse é meu pai, eles são crentes. Ah, então a paz do Senhor. Coisa boa é nós sabermos que na nossa vida tem um brilho do Espírito Santo. E o inimigo, ele busca de várias formas apagar esse brilho da nossa vida. Ofuscar, tirar de nós o que Deus tem depositado de melhor na nossa vida. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Não abra mão do ministério que Deus te deu. Mas qual é o ministério que eu tenho? Você canta na Ufadese, não abra mão. Cante para Jesus. Faça a obra de Deus com amor. Cante como se fosse a última vez. Eita glória. A nossa Aldoadril, cante, pregue lá no ciclo de oração. Né? Que nós sabemos que tem outras dirigentes. Pregue no seu ciclo de oração como se fosse a última vez. Ah, irmã Jana, eu não sou convidada. Pregue na oportunidade que você tiver. Pregue dentro da sua casa. Abra a boca lá e pregue. Isso é pregar em tempo e em fora de tempo. É deixar que Cristo brilhe em nós. Não tem coisa melhor do que sermos cidadão dos céus. Cidade eleita por Deus. Povo escolhido, zeloso e de boas obras. Então vamos ter um coração gratos a Deus
por tudo quanto Deus tem nos concedido. Agradeça a Deus quando tiver pouco. Agradeça a Deus quando tiver muito. Agradeça a Deus quando não tiver quase nada. Porque Deus nunca deixa ficar sem nada, irmão. Nada, no zero, não. Sempre tem uma coisinha, tem um pouquinho lá de azeite, é um pouquinho. Eita glória! Mas nesse pouquinho, sabe o que acontece? Abre uma porta, uma possibilidade de você ajudar alguém. Abre uma possibilidade de você fazer algo para alguém. Aí Deus diz, se preocupe não, eu vou abrir portas largas para você. Eu vou te abençoar. Não se preocupe. Não se preocupe. Porque eu sou Deus que vejo todas as coisas. E Ele é justo, irmãos. Eu acho lindo porque Deus é justo. E Ele nos pesa em balança fiéis. Eita glória. Ele nos pesa em balança fiéis. Seja fiel no pouco. Sobre o muito Deus vai nos colocar. Agora tem uma coisa. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pela família. Agradeça ao Senhor pela casa. Agradeça ao Senhor até pela água que você toma todos os dias. Agradeça a Ele. Porque Ele tem resposta de Deus chegando na tua vida, chegando na tua história e chegando na tua casa. Olha, irmãos, eu quero convidar até aqui